Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Olá, hoje eu vou falar com você sobre o comportamento que é definido como a maior fonte para destruir sonhos. Eu vou falar sobre a procrastinação. A procrastinação é a verdadeira destruição de seus sonhos. E aqui vai uma pergunta. Você se considera um procrastinador? Você quer se tornar mais produtivo e disciplinado? Vamos conversar sobre isso e eu vou oferecer algumas dicas que irão ajudar você nesta difícil e para alguns até impossível tarefa de combater a procrastinação. Eu começo com uma frase de Pablo Picasso que eu acho muito interessante. Que quando ele diz o seguinte: só evite fazer algo hoje se você quiser morrer e deixar assuntos inacabados. Para refletir, não? Pois procrastinação é uma palavra muito na moda para explicar, para justificar fracassos, objetivos não realizados e sonhos destruídos também. Ou, em outras palavras, é aquilo que eu falei anteriormente, é uma verdadeira destruidora de sonhos. Todos vocês sabem que o tempo é, com certeza, o bem mais precioso do ser humano. E ele é precioso por quê? Porque nós temos apenas 24 horas ao dia. E ainda assim, incrivelmente, muitos de nós o desperdiçamos. Assim, eu posso afirmar sem medo de errar que a perda de tempo é a mais lamentável forma de desperdiçar recursos. Mais uma questão para você. Quantas vezes na sua rotina diária você adiou tarefas que considerava importante por achar que não tinha tempo? E ao chegar próximo do prazo final, para a consecução dessa tarefa ou para a entrega de um objetivo, de alguma coisa com a qual você se comprometeu, você entra em pânico, porque você não sabe o que fazer, você adiou para o último momento. A procrastinação é um dos comportamentos mais prejudiciais que afeta tanto a vida profissional como a vida pessoal das pessoas. Esse tema tem sido amplamente abordado e existe uma vasta gama de publicações que ensinam como evitar a postergação de ações e desta forma atingir objetivos para a realização dos sonhos. Eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente. Eu vou abordar o tema por outro ângulo, ou seja, eu não vou falar sobre a procrastinação para dar início a uma ação. Quer dizer, aquela coisa, eu preciso me exercitar para perder peso, para melhorar a minha saúde, a minha qualidade de vida, mas eu sempre adio isso para a próxima segunda-feira, não? Para a próxima segunda-feira, ou para o início do inverno, para me preparar para o verão e essa coisa. Isso é uma procrastinação para dar início a uma ação. E é a mais comum. Mas eu vou falar sobre outro tipo de procrastinação, que é aquela que ocorre no transcurso de uma ação.
E ela faz com que esta ação seja atrasada e, dessa maneira, impede a conclusão de uma determinada tarefa, de um determinado objetivo. O que eu posso dizer é o seguinte: começar algo pode ser muito difícil, mas eu posso garantir a você que começar algo é mais fácil do que terminar. Para que você comprove isto, faça um breve inventário de seus projetos, de suas ações rotineiras, e você vai constatar quantas coisas naquilo que a gente chama de seu pipeline de ações estão inacabadas. Quantas coisas por terminar. Você já teve algumas resoluções de ano novo? Aquelas resoluções que você, no primeiro dia do ano, começa alguma coisa e depois abandona? Pois bem, pesquisas indicam que 92% das ações iniciadas com compromissos de novos comportamentos, de ações, de objetivos a serem atingidos, não são concluídas. As pessoas vacilam e falham. Eu posso dizer o seguinte, que vencedores nunca desistem. E o outro lado desta moeda é aqueles que desistem, nunca vencem. Muitos fracassados na vida são pessoas que não perceberam o quão próximos estavam do sucesso quando desistiram. É aquela história de morrer na praia, né? Você faz, está muito próximo no fim. O perfeccionismo, alguma coisa faz com que você abandone aquele comportamento ou aquela ação. E ela não é concluída, né? Com isso em mente, eu vou falar com você algumas dicas poderosas para que você não seja aquele procrastinador que fica pelo meio do caminho, que morre antes de chegar na praia. Okay? Muitos entendem que se não puderem atingir a perfeição, não devem se esforçar. Para concluir seus objetivos, basta começar e continuar. Mesmo que você cometa erros, continue, pois o perfeccionismo fará o possível para impedi-lo de atingir os seus objetivos. Então esta é a primeira regra. Fuja do perfeccionismo. Existe aquela famosa frase que diz que o feito é melhor do que o perfeito. Comece alguma coisa, faça, mesmo que você não esteja 100% satisfeito com os resultados, persista, porque a tendência é que você irá melhorar ao longo do caminho, ao longo da sua trajetória. Então, primeira regra, fuja do perfeccionismo. Segunda regra, essa também é extremamente importante. Defina metas realistas. Não defina uma meta como, por exemplo, de que você vai à lua de bicicleta, porque isso não é realista, isso é impossível. Metas realistas, mas lembre-se, realistas não significam fáceis de serem alcançadas. Sempre levam a um desempenho melhor. Portanto, sempre que você se comprometer com alguma coisa, certifique-se de que seus objetivos no local de trabalho sejam do tamanho certo desde o início. Outra regra de ouro refere-se a desdobrar as grandes metas em pequenos objetivos a serem alcançados ao longo de períodos menores. A sabedoria chinesa nos ensina que
toda longa caminhada, ela é dividida em pequenos passos. Se você vai subir, se você vai ao topo de uma montanha, lembre-se, é passo a passo, degrau a degrau, estabeleça metas, desdobre a sua grande meta em metas menores e vá atingindo uma a uma. Outra regra, priorize as suas tarefas, as suas ações. Como foi dito anteriormente, o tempo é o seu recurso mais valioso. Saiba priorizar onde e como você gasta esse precioso recurso, o seu tempo. Quando você concede, quando você dedica parte do seu tempo a um objetivo, necessariamente você tira esse tempo de outra tarefa. É como uma lei da física, não é? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Assim é com o seu tempo, você não pode fazer coisas ao mesmo tempo, você precisa estabelecer prioridades. E você não pode fazer tudo. Portanto, escolha onde você pode falhar e seja bem-sucedido em assuntos relevantes. É aquela história, escolha as suas batalhas. Escolha as batalhas, aquelas que você pode vencer, aquelas que você tem boa chance de conseguir. E abandone aqueles sonhos impossíveis que só fazem você perder tempo. Outra regra, desenvolva suas atividades com prazer e satisfação. Eu sempre gosto de citar a frase de Pablo Picasso, quando ele disse que quando eu trabalho eu me divirto. Essa é uma grande verdade. Uma grande mentira que o perfeccionismo, que nós falamos sobre ele na primeira regra, a grande mentira do perfeccionismo é quando ele diz que os objetivos não contam se forem divertidos. Por exemplo, perder peso é um objetivo digno, mas é difícil. E motivar-se para correr uma esteira todos os dias. O truque, então, qual é? O truque é tornar essa atividade física divertida. Então, sempre que você tiver uma atividade, uma ação que te aborreça, que não seja fácil, que seja cansativa, descubra como adicionar alegria a esses esforços. Se você não gosta, por exemplo, no exemplo da corrida, se você não gosta de correr numa esteira, vá a um parque, escolha ficar ao lado da natureza, isso vai te dar prazer. Mas escolha fazer alguma coisa onde você possa se divertir. Isso é válido para tudo na vida. Outra regra é a de número 5. Entenda o mecanismo de recompensa e medo. Todos nós, isso é inerente ao ser humano, respondemos à motivação. Da recompensa, que é o prazer, e do medo, que é a dor. Nós somos movidos por prazer e dor. E muitos de nós vivemos apenas para a recompensa. E quando sabemos o que queremos, esse instinto nos leva à ação para atingir nossos objetivos. Por outro lado, é preciso entender que o medo também motiva as pessoas. Elas temem as consequências de não agir. Isto deve acontecer. Você não pode permitir que o medo o paralise. O medo existe, sempre vai existir, mas ele deve servir como uma motivação para que você siga em frente. Outra regra de ouro, que é a de número 6. Identifique os ladrões de seu precioso tempo. Ah, os ladrões de tempo. Quando nós falamos que o tempo é o nosso bem mais precioso.
Alguns desses vilões, tais como assistir a uma série de TV, são relativamente fáceis de encontrar. Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa para assistir uma série na TV, para não fazer nada? Isso é fácil, isso a gente identifica com grande facilidade. Mas existem aqueles ladrões de tempo que são sorrateiros. Às vezes você acha que você está sendo produtivo, verificando sua caixa de e-mails e mensagens do WhatsApp a todo instante. Mas pense nisto, será que ao examinar durante um trabalho, durante a execução de uma tarefa, pense se ao verificar a caixa de e-mails, ao verificar as mensagens de WhatsApp, você não está, na verdade, apenas evitando concluir as suas tarefas. Isso é importante. Pense nisto, nesses ladrões sorrateiros do tempo. E por fim, a última regra, que é a regra número 7. Aprenda a utilizar dados. Lembre-se do seguinte, que ao contrário das emoções, dados não mentem. Use dados para medir o seu progresso, pois são eles que esclarecem onde você está com relação aos seus objetivos. Se você acredita de verdade na mentira do perfeccionismo, você pode evitar a objetividade dos dados. Mas, quando você ignora os dados, você abraça a negação. Esta é uma verdade trágica. Portanto, ter informações concretas, ter indicadores de onde você está, de onde você quer chegar, pode ajudá-lo a tomar decisões informadas sempre. E por fim, eu vou lhe fazer uma pequena pergunta para reflexão. Você se considera aquele procrastinador de meio de estrada? Aquele que percorreu um bom pedaço do caminho e depois desiste e pede uma carona? Esse é o procrastinador de meio de estrada. É aquele que desiste no meio do caminho. Se você é um deles, se você é um procrastinador de meio de estrada, certamente essas pequenas recomendações irão ajudá-lo a se tornar mais produtivo e, sobretudo, mais disciplinado. Ok? Então, se você quiser saber um pouco mais do meu trabalho, visite meu site, walterserer.com.br. Se você quiser entrar em contato comigo, conhecer meu trabalho de mentoria e de coaching executivo, você pode me contatar pelo WhatsApp 55 11 99 477 0553. Até a próxima. Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue, Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.